Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês o livro O Cordeiro. No vídeo anterior eu li o quinto e sexto capítulo, e no vídeo de hoje eu vou ler o sétimo e o oitavo capítulo. Então vamos lá. Capítulo 7. O certo e o errado. Quando Deus fez o mundo, este era um lugar perfeito, mas Adão e Eva desobedeceram a Deus, ficaram do lado de Satanás. O mundo mudou e se tornou um lugar de pecado e morte. A Bíblia diz que a morte aconteceu por causa do pecado. Mas Deus amava Adão e Eva, e Ele ama todas as pessoas. Ele não queria que as pessoas fossem castigadas por causa dos seus pecados. Então Deus prometeu que um dia enviaria um Salvador. Qualquer um que quisesse ser salvo da tristeza que o pecado traz podia ser resgatado. O Salvador podia salvá-lo até mesmo da segunda morte. Tudo o que precisava fazer era confiar em Deus. Então ele o faria perfeito, para que vivesse para sempre no céu. Estas eram ótimas notícias. Mas Deus não podia ignorar o pecado das pessoas e fazer de conta que nunca tivesse acontecido. Todo erro ainda devia ser castigado. Por isso, Deus mandou que fizessem algo que os ajudaria a entender o seu plano de castigar o pecado sem castigar o pecador. Deus mandou que as pessoas trouxessem um cordeiro manso e perfeito a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que seu pecado estava sendo colocado sobre ele. Era como se todo o pecado fosse transferido do homem para o cordeiro, sendo que agora o cordeiro carregava todos os pecados do homem, o homem ficava sem pecado. Era como se fosse perfeito. E sabe de uma coisa? Pessoas perfeitas podem morar com um Deus perfeito, em sua casa perfeita. Mas você se lembra como todo o pecado devia ser castigado? Sendo que o cordeiro agora carregava o pecado do homem, devia morrer. Isto é porque a morte é o castigo para o pecado. O cordeiro morria no lugar do homem. O cordeiro era castigado em vez do homem. Mas algumas pessoas não creram no plano de Deus. Até diziam aos outros que o plano de Deus não podia estar certo. A ideia de confiar em Deus para se tornarem perfeitas era muito simples. Achavam que era necessário fazer mais alguma coisa. Por isso fizeram seu próprio plano. Fizeram suas próprias regras. Disseram que se fizessem mais coisas boas do que coisas ruins, então Deus ficaria feliz, e fossem bons e fizessem o certo, então seriam bons o bastante para morarem no céu. Mas sabem, essas pessoas não compreendiam o quanto teriam de ser boas para viver com Deus em seu perfeito céu. Então Deus explicou algumas coisas. Ele disse que se roubassem alguma coisa, mesmo que fosse só um pouco, não seriam bons o suficiente para irem para o céu. Deus disse a eles que se amassem as coisas, como o dinheiro ou objetos, mais do que a eles, então não seriam os perfeitos. Ele disse que se ficassem com raiva, seria pecado. Se dissessem uma mentira, mesmo uma mentirinha, então não seriam os perfeitos. Era pecado falar mentiras. Deus disse que se respondessem mal ao pai ou à mãe, mesmo que fosse uma vez, não seriam mais perfeitos. Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. No total, Deus deu 10 regras às pessoas. Elas foram chamadas 10 mandamentos. Para que ninguém se esquecesse de seus mandamentos, o Senhor escreveu as regras sobre 2 pedras lisas, chamadas tábuas. Por serem escritas sobre pedra, ninguém podia acrescentar nada às suas regras ou riscá-las. O Senhor deu as tábuas de pedra ao homem por meio de Moisés.
Ele deveria mostrar a todas as pessoas que Deus escreveu. As regras de Deus nunca mudam. Todos precisavam entender que não importava o quanto tentassem, eles jamais obedeceriam às 10 regras de Deus perfeitamente. Jamais seriam bons o bastante para morar com Deus. Eram pecadores. Não podiam ser salvados do castigo que os seus pecados mereciam. Precisavam de um Salvador. Precisavam de um Cordeiro. Capítulo 8. O Salvador Prometido. A Bíblia diz que somente pessoas perfeitas podem morar com um Deus perfeito. Mas as pessoas não são perfeitas. Seja menino ou menina, mãe ou pai, todos morremos. Sendo que é justo que todo pecado seja castigado, temos um problema. Sendo que nós pecamos, também seremos castigados. Essas são notícias terríveis. Mas você se lembra das boas notícias de Deus? Você se lembra de seu plano? A Bíblia diz que Deus providenciaria um Salvador que um dia viria à terra. Este Salvador resgataria todos os que quisessem ser salvos do castigo pelo seu pecado. Durante anos, as pessoas aguardaram o dia quando o Salvador chegaria. Enquanto esperavam, Deus mandou que fizesse algo que os ajudaria a ver como o pecado poderia ser castigado sem que o pecador recebesse o castigo. Deus mandou que trouxesse um cordeiro perfeito a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que o seu pecado estava sendo transferido para o cordeiro. O cordeiro então deveria morrer, sendo que a morte é o castigo pelo pecado. O cordeiro morreria no lugar do homem. Isto mostrava às pessoas como Deus castigava o pecado sem castigá-las. E assim foi por muitos anos. As pessoas aguardaram a vinda do Salvador. Elas estavam curiosas para saber quem seria. Qual seria o nome dele? Como viria? Como a salvaria? Finalmente o dia chegou. O Salvador veio à terra. E você sabe o que? Descobriu-se que o Salvador era o próprio Deus. Isso mesmo, Deus veio à terra. Não é incrível? Para ser o próprio Salvador, Deus se tornou um homem. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Mas o Senhor sabia que a única maneira de nos salvar era se tornando como nós. Então ele veio como um bebezinho, assim como qualquer outro menino ou menina que chega na terra. Ele nasceu em uma família muito comum. Sua mãe se chamava Maria e o nome de seu marido era José. Embora a família fosse comum, o bebê não era. O bebê era o próprio Deus. O Senhor não nasceu como um bebê em um hospital. Nasceu em uma estrebaria, um lugar onde as ovelhas e os cordeirinhos eram guardados. Os primeiros a visitá-lo foram os pastores, os homens que cuidavam dos carneiros para que não lhes acontecesse nenhum mal. Quando Deus veio à terra, ele foi chamado de Jesus. O nome Jesus significa Deus é quem salva. Jesus era o Salvador que Deus prometeu a Adão e Eva muito tempo antes. Ele veio para nos salvar do castigo que nossos pecados merecem. Jesus fez muitas coisas maravilhosas enquanto estava na terra, coisas impressionantes que normalmente não acontecem. Ele fez cegos voltarem a enxergar, assim não tropeçariam e nem cairiam. Curou aqueles que não podiam andar, assim poderiam correr e brincar. Jesus fez uma menina viver novamente para que todos os seus amigos ficassem felizes outra vez. Ele alimentou uma enorme multidão com um pequeno lance de um garoto para que ninguém ficasse com fome. Jesus fez todas essas coisas para que as pessoas soubessem quem ele era, para que soubessem que ele era Deus. Ele amava as pessoas. Uma noite, quando alguns amigos de Jesus navegavam em um grande lago, caiu uma terrível tempestade, e o vento era violento e enormes ondas batiam contra o lado do barco.
A noite inteira os homens tentavam remar e levar o barco para a praia, mas o vento era muito forte. Era quase de manhã quando os homens viram alguém andando sobre as águas. Pensaram que fosse um fantasma. Estavam muito assustados. Então uma voz chamou-os: Sou eu, não fiquem com medo. Era Jesus. Pedro, um dos homens que estavam no barco, gritou a Jesus: Se é você, mande-me ir até você sobre as águas. Jesus disse: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar até Jesus. Mas quando Pedro sentiu o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. O que ele deveria fazer? Poderia lutar sozinho ou chamar para Jesus o salvá-lo? Em quem ele deveria confiar? Pedro viu que não poderia salvar-se. Jesus era o único que poderia resgatá-lo. Ele gritou: Senhor, salve-me! Jesus estendeu sua mão e segurou Pedro. Pedro fez a escolha certa. Assim como Pedro não podia salvar-se, nós também não podemos nos salvar do castigo pelos nossos pecados. Precisamos de um Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Precisamos confiar nele. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, me dar uma força. Eu estou começando ele agora e quero estar sempre postando novos vídeos com novas histórias aqui nesse canal. Então me ajudem aí, se inscrevem, deixem um gostei para me saber se vocês estão gostando. E se você tem alguma história, algum livro que vocês quiserem me sugerir para ler, deixem aí nos comentários, que eu vou estar dando uma olhada e vou estar gravando vídeos lendo esses livros. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.